Bom dia, bom dia! Que hoje a gente vai falar sobre a importância de ser autodidata para ser uma assistente virtual, né? Quão importante é vocês aprenderem a estudar sozinhos, irem atrás da solução, né? Por que isso faz diferença? Significa que eu não preciso pedir ajuda mais? De jeito nenhum. Significa que eu tenho que fazer absolutamente tudo sozinho? De jeito nenhum. Mas a compreensão de que ser assistente virtual se trata de nós com nós mesmos, que a gente tem que se determinar, que a gente tem que ir atrás das soluções, é muito, muito importante para ser e viver como assistente virtual, que é mais importante ainda. Tem muito detalhe que foge à nossa atenção. Por quê? Porque a gente é muita coisa para estudar. É muita coisa para estudar. A gente fica com a cabeça muito cheia mesmo. E a gente não consegue enxergar esses detalhes. E são coisas fundamentais mesmo. Na maratona, viver como assistente virtual, vocês vão ter muito gostinho disso, muito mesmo, vocês vão adorar, porque eu também vou ensinar coisas lá, e vocês vão ver que como tem ponto cego, vocês vão ver que é muito, muito mesmo. Gente, é porque é o meu objetivo mesmo como mentora, né? Qualquer coisa que vocês vejam diferente disso, em termos de mentoria por aí, cuidado, porque o mentor, a função dele é muito específica, né? O mentor não é só ensinar, igual, eu abro o editor aqui, ensino vocês, aperta o botão aqui, aperta ali. Não. Isso é um professor, um instrutor. O mentor, a nossa função, além de ensinar, claro, porque tem conteúdo, as aulas duram 2 horas, eu abro ali, abro a minha apresentação, falo todo o conteúdo e tudo. Depois vem a parte mais importante, que é o que diferencia, né, a mentoria de curso. Eu abro para perguntarem para mim, para trocar ideia, para poder explicar a vocês pontos de vista que de repente não estão tão claros, né? Para ouvir o que vai as dificuldades de vocês. Eu ofereço isso, tá? Isso vocês não vão achar por aí também em mentoria, não. Desafio vocês encontrarem. Eu ofereço um suporte de 100% no WhatsApp. Para quê? Para orientar vocês mais profundamente, para tirar as dúvidas mais profundas individuais de vocês, para aconselhar vocês. Afinal de contas, essa é a função de uma mentora, né? E eu tenho muito orgulho em fazer isso. Eu gosto muito mesmo de fazer isso. Qual que é a importância? Primeiro, o que é ser autodidata? Autodidata, gente, é a gente aprender sozinho. Adriana, significa que eu não preciso ir atrás de ajuda? Que eu não posso pedir ajuda? Que eu não posso perguntar? De jeito nenhum, gente. De jeito nenhum, tá? É para isso que existe aqui o meu perfil, o meu canal no YouTube, as minhas lives. Para quê? Para tirar as dúvidas de vocês, para ajudar vocês. Mas isso aqui é só parcial. No momento que a live acaba, que vocês saem, aí é você com você mesmo, né? Aí é você com seu caderninho de anotação, com os vídeos gravados, você pegar e aplicar e colocar a mão na massa. Porque até mesmo porque só a teoria, só ficar me ouvindo falar, ouvindo, não vai levar a informação toda para dentro da cabeça de vocês, né? Tem muita coisa que a gente aprende na prática. Dri, o meu foco não é infoprodutor. É válido a sua mentoria? Sim, é super, super válida, tá? Porque o método é geral. Se você aplicar ele para sua realidade, é geral. O que acontece com o foco de infoprodutor e com o trabalho de edição de vídeo em relação à minha mentoria? Eu não ensino isso na mentoria, tá? Eu não ensino. Mas o que acontece? Por que as pessoas acabam indo? Porque às vezes tem gente que tá do zero, aí se inspira, gosta e acaba indo também por esse caminho. Mas não é isso que eu ensino na mentoria, não. Tudo que eu ensino lá é adaptável, tá? Eu oriento vocês como estudar, tá? Então, super, super é válido, tá? Nem todo mundo que fez a minha mentoria trabalha com infoprodutor, nem todo mundo que fez a minha mentoria trabalha com edição de vídeo, não. Então, funciona pra tudo, fiquem tranquilos, tá? A Rayane mesmo, eu fiz um estudo de caso com ela. Pra quem não viu ainda, o estudo de caso tá lá no YouTube, depois vocês assistam lá, tá muito bom mesmo, que ela conta a experiência dela. Ela é social media, ela não faz vídeo. E eu nunca fiz um trabalho de social media profundo igual ela. Eu já fiz post pro Instagram, mas eu nunca peguei o trabalho de social media por completo como ela faz. E super funcionou pra ela, ela adaptou. Ela não atende infoprodutor. Se chegar um infoprodutor pra ela, ela atende, mas não é o foco. E funciona pra ela, funciona. Por quê? Porque o meu método ele é geral, tá? Ele é aplicável. Eu ensino como você identificar o seu cliente, como entender o que você está fazendo, como comunicar com eles, como negociar, como precificar, como prospectar, independente de quem seja o seu cliente, independente de qual seja o serviço que vocês querem prestar, tá? E aí, quando tá falando de ser autodidata, uma vez que você sai, né, da live e tudo mais, você vai estudar. E aí, uma dica que eu dou pra vocês, pra facilitar esses estudos, eu queria que alguém tivesse me dado uma dica lá atrás. Não, mas eu queria que alguém tivesse
explicado as coisas como eu explico, né? Pra eu não ficar perdendo tanto tempo. Mas enfim, eu já dei essa dica antes, mas eu vou repetir aqui pra quem não ouviu e vou reforçar pra quem já ouviu. Tenham um caderno de perguntas, de dúvidas e ideias. Um caderno pra vocês anotarem todas as suas ideias, todas as suas dúvidas. Por quê? Porque você está estudando sozinha. E você precisa aprender a estudar sozinha. Por exemplo, eu escutei uma palavra que eu nunca ouvi. Abrir o Google e pesquisar. Eu preciso aprender a fazer um detalhe que um cliente pediu e que eu não sei como faz. Você sozinha vai ter que estudar. E é importante que você aprenda a estudar sozinha, tá? É importante para desenvolver melhor o seu trabalho. Porque mesmo se você estiver na minha mentoria e você tiver que... vai ter orientação, tiver aqui, não vai ter orientação 100%, eu respondendo lá. No momento de estudar mesmo lá, é você com o seu caderninho, com o seu vídeo lá assistindo. Então você precisa aprender a dominar essa arte aí de ser autodidata, de estudar, de aprender as coisas sozinha, tá? E aí, tendo o caderno de dúvida e o caderno de ideias, por que ter o caderno de ideias e de dúvidas? De ideias, porque a ideia não vem quando a gente precisa, ela vem quando ela vem. A inspiração, ela funciona assim. Gente, eu já tive ideia, tô tomando banho e veio a ideia. Olha que coisa de doido. E aí, o que eu fazia? Eu pegava o celular correndo e gravava um áudio pra mim mesma, senão eu esquecia. E esquece mesmo. Às vezes eu vou deitar, tô sem ideia nenhuma. Eu vou deitar, vem a ideia. Eu tenho que levantar correndo e escrever a ideia, porque ela some. E aí, na hora que eu sento aqui pra poder fazer as coisas, ela não vem. Ela não vem quando eu preciso dela, ela vem em momentos aleatórios. Então, se vocês tiverem um caderno para anotar essas ideias, vocês nunca vão perder as ideias, tá? Ideia de como fazer, ideia do que fazer. Tive uma ideia de um lugar para procurar cliente que... Nossa, eu acho que é lá que vai estar meu cliente. Por exemplo, eu trabalho com artesanato, tô pensando sobre isso. Vou prospectar artesãos. Aí, de repente, vem aquela sacada. Caraca, vou pesquisar no Elo7. Se eu não anoto isso, na hora que eu sento para prospectar, eu não vou lembrar disso. E aí a ideia não vem, gente. É muito louco isso. Então, assim, anotem tudo que é ideia que vocês tiverem em relação ao estudo. Porque, assim, vocês veem uma aula, por exemplo, ontem eu dei aula de nugget lá, né? Você assiste a aula toda. Beleza. O seu cérebro vai ficar processando aquilo. Não é como osmose, né? Não vou transferir, né? Eu não vou fazer upload daqui para fazer download aí na sua cabeça do conteúdo. Você assiste... E daí depois seu cérebro fica processando aquelas informações, processando. E as ideias vêm à medida que vai indo. A ideia, você vai processando aquelas informações, as fichas vão caindo não, né? Isso é muito antigo. Os downloads vão sendo feitos, e aí as ideias vão vindo. E importante que você anote essas ideias, porque é dali que tá vindo o seu aprendizado, sabe? É parte do seu aprendizado. Então, para você ser uma autodidata mais eficiente, anotar as suas ideias é muito importante. E também as suas dúvidas. Por que anotar suas dúvidas? Adriana, mas eu sei minha dúvida, eu sei onde estão minhas dificuldades. Para que eu vou anotar isso? Por 2 motivos. Primeiro, quando você faz a pergunta com clareza, você tende a ir atrás da resposta. E automaticamente você vai achar a resposta que você precisa, tá? Isso é tão forte. Tem hora que eu acho difícil explicar a força de você fazer a pergunta. Mas é muito forte. Por quê? Porque quando você faz a pergunta, significa que você sabe o problema. Significa que você sabe a dúvida, exatamente, pontualmente, tá? E aí, a sua busca pela resposta vai ser maior. Porque o nosso cérebro, ele não sabe lidar com coisas incompletas. Eu não sei se vocês são assim, eu não sei. Se eu tenho uma coisa que eu quero descobrir, enquanto eu não descubro, enquanto eu não aprendo, eu não sossego. Eu sou assim. A gente tem essa tendência, é uma coisa natural nossa. É uma coisa natural mesmo. Então, assim, quando eu faço a pergunta, eu tenho uma chance maior de achar a resposta. Então, tenha um caderno para vocês anotarem a dúvida. E no momento que vocês vierem uma dúvida, sei lá, tô fazendo uma coisa totalmente aleatória, me veio uma dúvida, assim, eu preciso aprender, preciso descobrir, sei lá, vou só sugestionar aqui, tá, gente? Isso é só um exemplo para vocês entenderem. Eu tô pensando aqui, por exemplo, deixa eu ver... Onde encontrar mais clientes? Preciso descobrir em quais sites, além das redes sociais, eu encontro infoprodutores. Vou falar infoprodutores porque é o que me veio à cabeça. Aonde eu encontro esses infoprodutores além do Instagram e do YouTube? Aí eu venho essa pergunta. Aí o que eu faço? Eu anoto essa pergunta. Pra quê? Pra eu ir atrás da resposta. Pra eu não esquecer dela. Senão, até a hora que eu for estudar, a hora que eu for parar pra fazer isso, eu já não lembro mais daquilo que eu tava pensando. E aí, não lembrando daquilo que eu tava pensando... não vou buscar a resposta. Então, se façam a pergunta, se façam ela com clareza e anotem. Anotem, gente, porque o nosso cérebro não é
computador. Não tem um HD e um SSD ali que fica anotando todas as informações. Então, se você não faz isso, se você não transfere isso que está na sua cabeça para algum lugar, você vai acabar perdendo. Isso te atrasa quanto a autodidata e quanto a ser autodidata e aprender sozinha. Tá? Então é importante que vocês comecem a registrar as coisas, porque isso é muito importante, isso vai fazer muita diferença, porque estudar, ser capaz de estudar sozinha, ser autodidata é muito importante, porque no fim das contas, ser e viver como assistente virtual é sobre nós com nós mesmas, na maioria do tempo, 90% do tempo, é nós com nós mesmas, então isso é muito, muito importante mesmo. Porque a sensação de controle que a gente tem quando a gente trabalha como assistente virtual, vivendo como assistente virtual, no começo, né? A gente tem muito medo, a gente fica naquela coisa de muito incerto e tudo mais. Mas depois que a coisa começa a acontecer, o controle que a gente tem da própria vida é uma coisa fantástica, fantástica mesmo. Eu não sei nem descrever direito em palavras, assim, o sentimento que a gente tem de domínio da própria vida, de controle. É só eu que tô no controle, sabe? Nossa, é inexplicável. Só sentindo. Eu quero que vocês sintam, eu quero que vocês vivam, pra vocês depois virem tentar me explicar, porque é incrível demais. Eu não desenvolvi uma ansiedade, graças a Deus. Eu não desenvolvi ansiedade nem nada disso. Mas eu tava muito mal psicologicamente. E sabe o que foi mais surpreendente? Que quando eu percebi que eu tava mal psicologicamente, que a minha autoestima, não tinha autoestima. O que é isso, autoestima? Nem conheço. Minha autoestima era um lixo total. Tava muito ruim e eu não sabia, né? Eu pensava que eram outras causas. E na hora que eu fui estudar, né, pra desenvolver essa parte da autoestima, eu fiz um curso de desenvolvimento pessoal, né? Já contei essa história, vou contar aqui de novo rapidinho. Pra melhorar a minha autoestima, eu fiz um curso de desenvolvimento pessoal do William Sanches, que chama Virando o Jogo. E me ajudou a virar mesmo o jogo da minha vida. E aí lá dentro desse curso de desenvolvimento pessoal, ele tinha um exercício. Esse exercício, gente, vocês encontram ele aí na internet, tá? Vocês não precisam fazer nenhum curso, não. Dá uma pesquisa aí que vocês vão encontrar. É um exercício que chama Roda da Vida. Quando chegou o momento que ele passou aquele exercício, que ele mandou ver, que era para avaliar todas as áreas da vida, eu fiquei surpreendida como a área da minha vida que estava me deixando mais infeliz de todas era profissional. Eu fiquei surpreendida, porque eu achei que eram outras coisas. Achei mesmo. Tinha muita coisa ruim. Mas a pior de todas era profissional. Eu falei assim, caraca, bicho. Caraca, profissional. Tenho que resolver isso. Se esse emprego que eu tô não me faz feliz, se esse emprego que eu tô tá me deprimindo, se esse emprego que eu tô tá me desmotivando, assim, na vida, eu tenho que resolver isso. Tem que ter uma solução. Tudo na vida tem que ter uma solução. E aí, todo dia, gente, quando eu falo pra vocês que a gente tem que se fazer a pergunta... Depois disso, depois que eu fiz a roda da vida, que eu descobri que era o trabalho, todo dia eu acordava e adormecia pensando, qual é a solução? Qual é a solução para ter um trabalho que eu não precise me sujeitar às coisas que eu me sujeito, que eu não precise ser tão mal paga assim, que eu quero ser bem paga, eu quero ter essa liberdade de ser bem paga. Eu tinha pensado em sair da cidade, mas eu não queria sair da cidade por esse motivo, porque eu não preciso sair da cidade. Tem que ter uma solução. Todo mundo consegue, eu vejo um monte, então todo mundo não, né? Mas eu vejo muita gente conseguindo. Se as pessoas conseguem, eu também consigo. Qual é a solução? Todo dia eu me fazia essa pergunta, gente, e eu fui atrás da resposta. E ela apareceu pra mim, eu tive uma ideia. Veio assim, numa ideia, tá? Antes de sair pesquisando, eu tive a ideia. E aí eu fui atrás da resposta. Por isso é que eu falo, façam a pergunta pra vocês mesmas. Foi muita pedreira no meio do caminho, né? Muita pedreira mesmo. Mas eu sou grata por tudo aquilo. De coração mesmo. Agradeço muito. Porque se não fossem todas aquelas coisas, né, que eu passei, de ter que... De me divorciar, de voltar pra minha cidade, de voltar a ganhar um salário mínimo, coisa que já não acontecia há bastante tempo, de me sentir tão desvalorizada, de ter ficado com a minha autoestima tão baixa, ter tido o AVC, né, em janeiro de 2019, foi muito impactante pra mim, porque fez eu repensar toda a minha vida. Eu fiquei pensando que se eu tivesse morrido, eu poderia, a possibilidade era real, ou se eu tivesse ficado incapacitada, que a possibilidade também era muito real, né? Eu não esqueço que cada consultório que eu entrava, de cada médico, cada especialista diferente que eu via, que era pra descobrir a causa, falava, caramba, você teve muita sorte, nem hospitalizada eu fiquei.
cada vez que eu ouvia isso, eu me sentia uma ingrata, assim, porque eu não me sentia com tanta sorte assim. Mas se eu não tivesse passado por aquilo, será que eu teria tido força para ir atrás de achar as respostas para as minhas questões e ia estar hoje aqui falando para vocês? Talvez não. Então eu sou realmente grata, apesar de tudo. E eu fico muito orgulhosa cada vez que eu faço um estudo de caso com uma aluna, gente, é muito orgulho, muito orgulho, eu me orgulho muito mesmo, assim, né, de coração, total, eu fico muito feliz, além de ter conseguido virar o jogo da minha vida, hoje eu ajudo vocês a virar o jogo da vida de vocês, é incrível demais mesmo. Preciso de conquistar clientes, são muitas dúvidas, muitas mesmo. A maratona vai te dar uma luz em relação a isso, vai te dar um norte para seguir em relação a isso, tá? É o que eu falo dos pontos cegos, são muito pontos cegos. A gente sabe que a gente tem que falar com os prospectos, a gente sabe que a gente tem que fazer a coisa, mas a gente não sabe como fazer. E aí, se a gente faz sem ter muita ideia do que tá fazendo, se a gente faz às cegas, eu sei porque eu fiz às cegas, a gente não consegue o resultado que a gente queria. E aí a gente acaba se frustrando. E aí acaba caindo naquela coisa de achar, ai, não é pra mim, não funciona. E não é que não funciona, não é que não é pra você, é só que você não tá sabendo fazer a coisa, você não tem estratégia, você sai fazendo assim, a moda vão-se embora, e isso não funciona, né, gente? São muitas dúvidas no começo, muitos pontos cegos, né? Primeiro de tudo, gente, você tem que entender a profissão. O que é a profissão? Eu sempre falo isso. O que é um assistente virtual? Um assistente virtual, gente, é um prestador de serviço online. Se você presta serviço, se você quer virar um prestador de serviço online, você pode usar o termo assistente virtual na boa, porque é isso que representa, no fim das contas. Não é um trabalho específico, é uma profissão. E você pode fazer várias coisas dentro da profissão. Por exemplo, um advogado, ele não pode atuar em diversas áreas e ainda assim ser um advogado? Um médico, ele não pode ter diversas especialidades e ainda assim ele ser um médico? O assistente virtual, ele pode executar diversos trabalhos e ainda assim ele vai ser um assistente virtual. Então, a primeira coisa é você entender a profundidade da profissão. Depois, as suas possibilidades de trabalho dentro da profissão. Depois, você buscar focar a sua atenção em algum serviço. Depois, descobrir o nicho certo para o seu serviço. Esse é o caminho mais simples que eu acho. Mas eu vou destrinchar tudo na maratona, então fiquem tranquilos, tá? Eu fiz tudo trocado. Eu não entendia o que era direito à profissão. Aí eu já estava tentando encontrar um nicho e eu nem entendia direito o que era nicho, a necessidade do nicho, a profundidade disso. Então, eu pulei todas as etapas. Eu fiz tudo do avesso. Isso me atrasou demais. Jesus! Como me atrasou, né? Então, assim, esse é um lugar, uma das coisas para começar. Outra coisa, entender a modalidade de trabalho. Assistente virtual é empreendedor digital. A gente não é funcionário, a gente não é empregado de ninguém. Nós somos empreendedores, nós temos a nossa empresa digital, mesmo que seja só a gente, a única pessoa, faz tudo da empresa, né? Contabilidade, administrativa, execução do trabalho, não importa. Nós somos empreendedoras, microempreendedoras, empreendedoras individuais, digital, né? E aí, nós somos uma empresa que presta serviço para outras empresas, ou pessoas, né, que tenham... Na maioria das vezes tem empresa, não necessariamente sempre, dependendo, por exemplo, quem atende um influencer, por exemplo, os influenciadores, né? Não é uma empresa, é um nicho, né? Enfim, nós somos empresas prestadoras de serviço online. E aí a gente atende outras pessoas com o nosso serviço. Por isso é que a gente faz contrato, por isso que a gente faz proposta. Quando a gente vai conseguir emprego, é vaga. Aí você preenche o currículo, você sabe que tem a vaga, você leva lá, as pessoas vão selecionar, vão te chamar para trabalhar. Assistente virtual não faz isso. A gente ou recebe indicação, ou a gente vai atrás e faz proposta para os clientes, ou os clientes, a gente começa depois, né, a ficar mais conhecida no meio, as pessoas começam a vir até nós. Então, assim, é assim que funciona. É porque é uma prestação de serviço, é outro formato de trabalho. Entender o formato de trabalho e se adaptar a esse novo ambiente é muito importante. Então, gente, é muito importante que vocês estudem. Olha só como é importante ser autodidata, tá? E aqui é onde entra a importância, porque vocês vão estudar muito mais do que a técnico. Vocês precisam estudar o serviço que vocês escolherem prestar. Por exemplo, quando eu decidi que eu ia focar atenção em edição de vídeo, eu comecei a estudar mais profundamente edição de vídeo. Você tem que estudar o trabalho em si, você tem que estudar o mercado para o seu trabalho,
Quem é o cliente que consome meu serviço? Qual que é o melhor nicho para eu atuar? E aí você tem que estudar aquele nicho para você entender ele, entender como comunicar com as pessoas nele, como atender as pessoas nele. Então você tem que estudar isso, o mercado, o nicho, o cliente. Você tem que estudar sobre empreendedorismo. Quanto mais você entender de empreendedorismo, você não precisa ser expert em empreendedorismo não, mas você precisa entender pelo menos o mínimo, o básico. Quanto melhor você entender isso, mais simples vai ser vai ser mais fácil para você executar os seus planos como assistente virtual. E desenvolvimento pessoal. É importantíssimo estudar desenvolvimento pessoal. Eu não canso de falar isso para vocês. Por quê? Porque a gente vai encontrar muitas dificuldades no caminho. Porque é a gente que tem que resolver essas dificuldades. É a gente que tem que resolver os problemas. É a gente que tem que ir atrás da solução. E se a gente não estiver muito bem emocionalmente e buscando se desenvolver todo dia, a gente não vai precisar fazer um milagre não, tá? Hoje eu tô assim, amanhã eu tô assado. Não, isso é tudo um processo. Então, vão devagar, não se cobrem excessivamente, não se comparem com outras pessoas. Se for para se comparar com alguém, compare com você mesmo. Hoje você sabe mais do que você sabia ontem. Hoje você sabe mais do que você sabia há uma semana. Hoje você está melhor do que você estava há um dia. E assim vai, é todo dia nós com nós mesmos, tá? É um processo. Mas quanto melhor você estiver emocionalmente e mais você se desenvolver pessoalmente, mais força você vai ter para prosseguir, menos os obstáculos no caminho vão te desanimar, tá? Mais motivada você vai estar. Isso é muito importante. Por quê? Porque eu vou aprender a prospectar, vou ter estratégia. Maravilha. Significa que todo mundo vai falar sim pra mim? Não. Isso não existe. Ninguém. Em nada na vida, todo mundo fala sim pra gente. Isso não existe. É a vida real. Não é assim que funciona. Você vai aprender a minimizar os nãos e a otimizar a chance dos sims virarem contratos. Mas ainda existirão os nãos. E como que eu vou lidar com esses nãos? Quando eu tiver um dia ruim, que aconteceu um problema, como que eu vou lidar com esse dia ruim? Porque é só um dia ruim, não representa uma vida ruim, não representa uma carreira fracassada. Eu preciso entender isso. Entender mesmo, profundamente, no fundo do meu coração. E como que eu consigo lidar bem com isso? Estudando desenvolvimento pessoal. Tá, meninas? Então, anotem isso aí, que isso aí é dica de ouro. Isso é muito importante que vocês cuidem desse aspecto. Porque, no fim das contas, é tudo mental e emocional. Tá? Então cuidem disso também. Então a gente precisa estudar tudo isso. Então a gente precisa aprender a estudar sozinha. Adriana, eu tenho pouco tempo para dedicar, eu tô trabalhando ainda, né? Eu tenho outro emprego, eu tenho um monte de filho. Como que eu vou conseguir fazer isso? Como que eu vou conseguir estudar tudo isso que você tá me falando? Como que eu vou conseguir ser tão autodidata assim? Metas de estudo. Eu tenho 1 hora por dia para me dedicar. 1 hora por dia eu vou me dedicar. No fim da semana, você vai ter estudado 7 horas. Se você for ficar esperando o fim de semana, talvez você estude só 2. Então, não espera o fim de semana. Não espera você ter tempo. Cria o tempo para você fazer aquilo, tá? Então, assim, 1 hora por dia que você estudar tá ótimo. Ah, mas eu tenho que estudar tudo isso. Fragmenta. Eu vou estudar 20 minutos de desenvolvimento pessoal, 40 minutos sobre a profissão ou sobre o meu trabalho. No fim da semana, você vai ter estudado coisa pra caramba, tá? Coloca meta. 30 minutos. Você tem 30 minutos por dia. 30 minutos por dia você estuda. Se vocês forem ficar esperando a folga, o dia que eu tenho mais tempo, não vai rolar. De verdade, não vai. Se vocês estão esperando o dia que vocês têm tempo pra fazer, achando que vai acontecer, não vai acontecer. Não vai. Porque chega o fim de semana, você vai estar cansado, você vai ter um monte de outras coisas pra você fazer, um monte de coisas pra você pensar, e aí você vai se auto-sabotando sem nem perceber. Tá? Então não espera ter tempo. Cria o tempo. Determina que todo dia você vai fazer durante aquele tempo aquilo. Porque aí no fim da semana, você estudou 7 horas, no fim do mês você estudou 30 horas. E se você vai esperar durante o fim de semana, talvez você tenha feito um 10º disso, tá? Então, isso, gente, é muito eficaz, tá? Eu lembro que na turma 1, eu tive a Lu, que foi uma aluna maravilhosa também, Luciana, incrível. E ela realmente tinha uma rotina muito louca mesmo, assim, com tanto de atividades no dia que ela tinha. Ela ainda trabalhava, tinha uma criança... E envolvia ainda umas outras questões na vida dela. Então ela não tinha tempo. Ela falou, Dri, eu não tenho tempo. Como que eu faço? Eu falei com ela, Lu, se você colocar como meta, você consegue estudar 20 minutos por dia? Ela, consigo. 20 minutos por dia, eu consigo. Ela começou assim. E aí ela se empolgava. Ficava 1, 2 horas por dia, todos os dias estudando. Chegava o fim da semana, ela tinha estudado um monte. Chegava o fim do mês, nossa, cara, ela tava estudando muito. Então, assim, ela fez o tempo dela se multiplicar.
com uma meta diária de 20 dias, de 20 dias, com uma meta diária de 20 minutos de dedicação. Então, gente, criem essa meta aí pra vocês, mesmo que ela seja pequena, assim. Vai ter dia que seu dia vai ter sido tão corrido, tão cheio, que vai ser 20 minutos mesmo. 20 minutos você marcou ali, você só fez pra você cumprir com você mesma. Isso, gente, é um compromisso que vocês têm que fazer com vocês. É um compromisso com vocês, com quem vocês querem ser no futuro, com a vida que vocês querem no futuro, tá? Eu tenho um comprometimento incrível com o que eu quero pra vocês. Muito, muito. Se eu tenho uma live marcada com vocês, eu tô aqui. É compromisso. Meu compromisso criar conteúdo todo dia é compromisso. Todos os dias tem conteúdo aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook, todo dia. Vocês falam comigo, eu dou atenção pra vocês. É meu compromisso. Mas vocês precisam, antes de tudo, estarem comprometidas com vocês mesmas. Então, assim, se é a meta de vocês, se o compromisso que você fez com você mesma é estudar 20 minutos por dia, estude 20 minutos por dia. Vai ter dia que é o único tempo que você vai ter. Que vai ter dia que você vai estar muito cansada. Você só vai fazer aquilo ali para honrar seu próprio compromisso. Mas vai ter dia que vai estar tão envolvente o estudo, vai estar tão interessante, que vai passar 1 hora, 2 horas. Você não vai nem ver. Você vai entrar no estado de flow total. Flow, para quem não sabe, é um estado mental. Sabe quando você tá fazendo alguma coisa e que aí você acha que durou pouco tempo, né? Você, tipo, tem 10 minutos que eu tô aqui. Quando pensa que não, você olha e fala, caramba, já passou isso tudo de tempo, eu não vi o tempo passar. É porque você tá numa concentração total no que você tá fazendo. Eles chamam esse estado mental de flow, que é um estado de concentração absoluta. Vai ter dia que você vai entrar nisso. Tem dia que você vai alcançar o flow e você não vai nem sentir. Você vai ficar 1, 2 horas estudando em vez de 20 minutos. Mas, para chegar nisso, é importante o comprometimento de vocês com vocês mesmos. Definam essas metas de estudo, tá? Isso vai fazer muita diferença. Definam isso, comecem a cumprir isso com vocês mesmos e daqui a umas semanas vocês me contem qual foi o resultado. Tá? Eu quero ouvir as respostas de vocês. Vocês vão ver como faz diferença. E são coisas pequenas, né? De repente vocês ficam esperando a solução mágica. Gente, não existe solução mágica. Fica esperando a dica que vai resolver tudo. Não existe. É uma soma, é um processo. De repente você fica esperando, quando eu tiver muito tempo. Gente, o tempo sempre vão ser as mesmas 24 horas de sempre. As coisas não vão sumir. Os nossos compromissos, além do trabalho, além do estudo, não vão sumir. Não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Você não vai ter 24 horas para estudar. Isso não existe. É você que tem que organizar isso na sua cabeça, na sua vida, se adaptar, tá? Isso é muito importante mesmo. Outra coisa que eu também vejo empatar muito assistente virtual, gente, é isso. As pessoas falarem categoricamente o que a gente precisa fazer. Quando, na verdade, não é categórico, assim, não é taxativo, assim. Quando eu comecei, era muito taxativo. Você tem que ter um Instagram assim, você tem que gravar stories, porque senão não sei o quê. Cara, aí você desanima, você fala, eu não quero fazer isso. Isso não é pra mim. Aí você acaba desanimando. Eu já vi gente desanimar mesmo, parar total de estudar, desistir da profissão por causa desse tipo de coisa. Falavam pra mim assim, porque você já tem que abrir um e-mail. Falavam pra mim, porque você tem que ter um e-mail corporativo. Gente, sabe quando que eu fui ter e-mail corporativo? Quando eu criei o projeto Assistente Virtual que Conecta, e aí eu comecei a usar a plataforma de e-mail marketing, e aí eu precisava do e-mail corporativo. Nunca precisei de e-mail corporativo para atender cliente. Nunca precisei. E falavam pra mim que eu precisava. Eu ficava, gente, eu vou ter que pagar e-mail corporativo, nem tenho cliente ainda, não tô trabalhando. Isso tudo atrasa, gente. Porque quando as pessoas são taxativas em relação a coisas que a gente não precisa no primeiro momento, mas faz parecer que a gente precisa, a gente fica desanimado, porque a gente acha que é coisa demais pra gente fazer. E não é. Não é. A gente tem que estudar muito? Tem. Mas essas coisas, assim, que a gente não precisa sair gastando dinheiro, assinar 2.000 ferramentas, fazer e-mail marketing. Vou fazer mês, gente, eu não tenho nem cliente ainda. Como é que eu vou pagar as minhas guias todo mês? Não precisa nesse primeiro momento. No momento que chegar cliente precisando nota fiscal, aí você vai precisar. Mas também você consegue nota fiscal avulso com CPF na prefeitura. Então, assim, não se apeguem a esses detalhes iniciais, não. Não mesmo. Isso vai atrasar vocês. Para você ter mais foco no passo que você tá, no que você tá estudando, no que você tá aprendendo no momento, tendo uma noção e sabendo qual é o próximo passo, mas um passo de cada vez. Se vocês fizerem assim, passo por passo, quando vocês assustarem, quando vocês pensarem que não, o próximo passo já é o passo de prospectar, de conseguir cliente, de trabalhar, e vocês vão estar inseguros para isso.
tá? Então, assim, um passo de cada vez, tá? Esse é o primeiro ponto para vocês terem foco. Não tenta fazer tudo ao mesmo tempo, tá? A gente tem essa tendência, eu já fiz muito isso de querer abraçar o mundo, mas não funciona, não dá. A gente é humano, a gente tem limitação de tempo, de energia, a gente cansa, a gente precisa dormir, a gente precisa comer, a gente tem a nossa família, outro trabalho, se você ainda trabalha no emprego ainda, se você tem, se você ainda não saiu. Então, assim, há muitas questões que a gente tem. Não adianta a gente tentar abraçar o mundo que não vai funcionar. Então é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada pela atenção de vocês. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.